Bom dia, pessoal. Tudo jóia aí com vocês? Um bom dia aí para o senhor Diego, que me mandou um salve aqui no chat. Bom dia, Lucas. Isa, acho que já percebeu aí que eu a fiz de co-host, assim como alguns outros alunos aqui. Tudo bem para vocês? Fica à Acho que é Isa. vontade. Isa, Diego e Rúbia. Então tá. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Olha lá o senhor David aí. Tudo jóia. E você? Bem na medida do possível. Esse David, ele tá quase virando um personagem da Praça é Nossa, cara. Ele sempre fala essa frase aí, ó. É o bordão, professor, é o bordão. É o bordão, exatamente. Ai, ai. Olha, deixa eu abrir minha luzinha aqui. Eu tô deixando para abrir meio de última hora, porque pelo menos com o Google Meet tem dado uma travada. E aí eu tô um pouquinho receoso. Mas vamos lá. Acho que com o Zoom a história é um pouquinho diferente, né? Mas ainda assim eu tô seguindo o mesmo protocolo aqui. Abrindo depois que eu abro a câmera. E aí, como estamos aí? Semana passada tivemos uma mudança aí de horários, né? Ficaram livres aí da minha frente. Estamos com as tarefas mais em dia. Como ajudou, não ajudou essa semaninha aí um pouco mais tranquila? É que vocês tiveram reposições, né? Mais tranquila para quem? Que a gente teve aula quase todo dia à tarde. Ah, e teve a tarde também. Eu achei que tinha aliviado um pouco. Bom, tem o lado ruim, né? Mas pelo menos deu para colocar aí um pouco em dia, né? Algumas. Professor, o senhor tá mutado. Eu acho que você acabou se mutando aí, ó. Então, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não apertei para mutar. Que coisa doida. E na semana passada, acho que a semana retrasada aconteceu uma coisa parecida, se eu não me engano, né? Eu acho que é o Zoom, sabe? Porque tem hora que eu deixo o vídeo aberto, aí quando eu vou olhar o vídeo tá fechado. Esse Zoom é louco. Eu tô sentindo isso, que tem um pouco de loucura aqui. O Google Meet é mais complicado, para ser sincero, viu? Eu prefiro o Zoom, mas o Zoom aqui também dá suas bugadas, né? Eu tenho uma pergunta aqui para geral, né? Mas a Letícia acho que é mais apta aqui para responder. Letícia tá por aí? Estou. Bom Tudo dia. bem, Letícia? Tudo bem, e você, Lucas? Eu tô joia. Você não, assim, tem sido participativa, né? Mas atualmente está mais no joinha, tem estado mais quietinha. Mas eu queria saber da Natália. Se eu não me engano, acho que já faz umas 2 aulas que eu não a vejo aqui. Não sei se ela mudou a estratégia aí, tá assistindo de tarde. Você Então, sabe dela? eu sei, ela ficou doente esses dias, aí ela É, tava assistindo as aulas gravadas. E entendi, porque a internet dela também tava super ruim de manhã, aí foi uma junção de coisas, sabe? entendi. Mas Mas ela já ela tá melhor, né? tá bem, tá bem. Ah, então tá bom. Então tá tranquilo. Que aí a galera começa a pegar aquele gosto por assistir a aula em velocidade 2, né? É difícil tirar esse gosto, né? É difícil se. Com medo agora, Lucas, do que você ia me perguntar? Eu não entendi, desculpa. Eu fiquei com medo do que você iria me perguntar. Não, eu nunca coloco ninguém em uma sinuca aqui, jamais. Ai, obrigada. Você tá mutado de novo. Letícia, qual que é a raiz de 5.000 e pouco? Ah, David, não sei. Hoje ele tá bravo, professor. Hoje o O David tá bravo. David. É, que ele não é co-host. Ah, é por isso que ele não abriu a câmera hoje? É por isso, senhor Não, David? tô tranquilo, tomando um chazinho. Ah, é por causa do chazinho. Mas, David, cara, você tá fazendo a coisa errada. Se você quiser fechar a câmera a aula inteira, você pode fechar, mas na hora de fazer propaganda aí dos produtos da loja dos seus pais, cara, é a hora que você tem que abrir. Tomar um chazinho aí, ser garoto propaganda, certo? Verdade, né? Eu vou fazer isso agora, então.
Aí você fica falando bastante para aparecer lá na gravação do YouTube, entendeu? Já aproveita e faz aquele marketing, cara. Dá voucher de desconto. Também, pronto, ó, se você Se bem que eu colocar não gosto de lá... dividir, né? Então, nem marketing eu faria. Não, mas aí é pra galera comprar, né? E aí você... Não, não, Ó, não, eu quero tudo pra mim. eu Eu tô, tô com eu tô abstinência de chá, achando... professor. Faz um tempo que eu não tomo. Eu tô com muita vontade de tomar chá. Entendi, eu tô vendo, tá querendo todo o chá de uma loja inteira de chá pra você, então tá querendo mesmo chá. Ô, gente, deixa eu falar o seguinte aqui pra vocês. Eu preciso que vocês mesmos aceitem isso daqui, tá? Porque a outra vez, a segunda vez que mutou aqui, foi quando eu admiti alguém. Alguém tava pedindo pra entrar e eu admiti, tá bom? Então, se eu ficar admitindo toda hora, eu estou achando aqui que eu vou ficar mutando e desmutando toda hora, tá bom? Além de vocês me ajudarem aqui a não interromper o fluxo do raciocínio. Ó, como já temos aí umas 20 Tá pessoas, tranquilo, Lucas. A gente põe o pessoal para dentro. beleza, show de bola. Muito obrigado, tá bom? Vamos começar aqui a falar, porque esse começo é meio que uma revisãozinha de uma coisa que vai ser importante pra gente, tá bom? Então, deixa eu aumentar o brilho aqui só. Pronto. Estamos lá, olha, quase finalizando o ano, 53, 54, né? Anotem aí a tarefinha, como de costume. Aos que entraram um pouquinho depois que eu comecei a falar, um bom dia. Vamos começar aqui então, tá bom? A gente está vendo sobre polinômios e finalizamos lá. A nossa aula passada ela foi relativamente tranquila. Falava de igualdade de polinômios, falava do polinômio nulo, falava de multiplicação de polinômios, né? Operações com polinômios de maneira geral, e era tudo bastante intuitivo. O que era um pouco menos intuitivo era a divisão de polinômios. E a gente vai dar uma revisadinha aqui nisso, porque vai ser um gancho para a nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai falar de algumas outras coisas que são importantes aqui na teoria dos polinômios. Então, só para lembrar vocês, né? A gente tinha uma maneira de dividir, um método de divisão, que é o método da chave, que é igual o método da chave aí para os números inteiros. Toda vez que você estiver pensando em polinômios, você pode pensar, tudo bem? Você pode pensar, fazer um paralelo com números inteiros. É tudo bastante parecido, a história, as propriedades que tem com polinômios e que tem com números inteiros, tá bom? Então, vamos lá. O método das chaves, a gente tem um polinômio aqui, ó, ele está parecendo meio um D, eu vou colocar aqui um pouquinho melhor, é um P. Um P de X, que geralmente é como a gente chama os nossos polinômios, certo? E aí, da mesma forma que no método da chave os números inteiros, esse cara aqui é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente, esse é o resto, a gente vai dar esses nomes aqui. Então, esse é o polinômio dividendo, esse é o polinômio divisor, polinômio quociente e o polinômio resto, aqui na minha operação, tá bom? Eu estou dividindo um polinômio pelo outro, eu estou dividindo P de X por D de X. E também, lembrando, né, podemos pensar assim, eu tinha dado exatamente esse exemplo, ó, 32 dividido por 5 dá 6 e sobra 2. E 32 é a mesma coisa que 5 vezes 6 é mais 2, tá bom? Então a gente tem que usar essa divisão euclidiana aqui para essa escrita euclidiana aqui, né, para essa divisão aqui pelo método da chave. Transitar entre um e outro, perceber que o da esquerda é a mesma coisa que o da direita vai ser bastante importante para a gente nesta aula que estamos, tá bom? Coisas que são importantes e tem um adendo aqui, uma coisa que eu não coloquei na última aula porque fica muita informação. Então, quem fez caderno da última aula vai ter que fazer uma sutil correção, tá bom? Quem está fazendo para essa aula já vai acabar copiando, então não precisa se preocupar tanto. Olha lá, coisas que são importantes. A primeira delas é que o grau do polinômio resto é menor do que o grau do divisor, tá bom? A gente já tinha falado lá na última aula, é parecido com aquela ideia, né, do 32 dividido por 5 dá 6 e sobra 2, que o resto aqui é sempre menor do que o divisor. Beleza? E uma outra coisa importante é o seguinte, o resto aqui, ó, na teoria dos polinômios, pode ser zero. Tudo bem? O polinômio que é igual a zero é o polinômio nulo. E na última aula, o que eu falei do polinômio nulo? Que o grau do polinômio nulo é não definido.
Beleza? Então, o grau do polinômio resto, ele vai ser menor do que o do divisor, ou, se o resto for zero, vai ser não definido, tá? É uma coisa sutil aí, é só para deixar a teoria redondinha. Mas, o que você realmente precisa decorar é isso aqui. Esse adendo aqui, basta você saber que o zero não tem grau definido e tá tudo tranquilo, tá? Pode rolar uma pegadinha numa pergunta? Toda vez o resto da divisão de dois polinômios vai ser um polinômio de grau menor do que o do divisor? Aí isso daí estaria errado, né? Porque tem isso daqui, ó, não necessariamente, porque tem o caso em que o grau nem definido está. Mas não é muito comum eles quererem fazer esse tipo de pegadinha. Pode acontecer, tá? Mas não precisa se preocupar tanto com isso. Outra coisa que a gente tinha visto, né, é que o grau desse cara aqui, por ser menor do que o D, não vai mandar em muita coisa. E quando eu tenho uma multiplicação, eu somo os graus, né? Então, vamos supor que o grau desse aqui fosse N e o grau desse aqui fosse M. Tudo bem? Esse polinômio P de x aqui teria grau M mais N. M mais N, tá? É o que está sendo dito aqui, ó. O grau do divisor mais o grau do quociente é o grau do polinômio P, que é o dividendo, tá bom? Só relembrando aqui. Gente, qualquer problema que vocês tiverem, só falar que a gente reforça aqui. Beleza? E para finalizar, quando esse cara aqui é zero, significa que o P de x é divisível pelo D de x. Ou seja, esse cara aqui é divisível por esse. É parecido lá com a nossa história, né? Ó, se eu divido 32, não, né? 30 vai dar 6 e sobra 0, né? O 30 é divisível pelo 5. Por quê? Porque dá resto zero. Beleza? E além disso, por tabela, ele é divisível pelo 6 também. Então, ele acaba, se ele é divisível por D, ele é divisível pelo quê? Porque aí vai ficar resto zero aqui, né? Ó, vai ficar um vezes o outro e o resto zero, tá? Bom, vamos fazer a aplicação aqui de mais um pelo método da chave. E aí a gente entra lá, de fato, em um assunto novo, tá? Só que esse método da chave, ele vai ser importante aqui pra gente, para vocês, para ficar bem claro que isso que a gente está fazendo é equivalente ao que a gente vai fazer ali na próxima página. Beleza? Vamos fazer aqui esse método. Ó, o exemplo que eu trouxe aqui é para a gente dividir o primeiro polinômio aqui por esse segundo. Beleza? Como é que eu faço essa divisão, né? Eu vou montar chaves, mas eu queria que vocês me dissessem o que tem de errado aqui. Eu já estou adiantando para vocês que tem uma coisa errada aqui. O que está errado aqui na minha maneira de proceder aqui? O que eu fiz de errado montando essa continha? Falta o x do expoente quadrado. Uhum. Tem os buraquinhos aí. E é bom a gente deixar sem buracos quando for executar essa continha, tá bom? Tanto essa quanto a próxima que a gente vai ver. Então, olha lá. Entre esse x ao cubo e esse x elevado a 1, tem um 0x². E é importante você colocar ele aqui. Vai te ajudar na organização na hora de executar essa continha. Tá bom? Vamos lá, ó. Como é que a gente procedia aqui? Vou fazer de vermelho, depois eu coloco de preto aqui. Eu preciso colocar um número aqui que multiplicado pelo x vai dar x ao cubo. Eu olho sempre para os que dominam aí, né? Então eu vou colocar aqui x ao quadrado. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. Só que aí eu preciso fazer essa distributiva. Na verdade, é uma distributiva mesmo, né? Não é entre aspas. E x ao quadrado mais 3, que vai dar mais 3x ao quadrado. Só que toda vez que eu monto esse método das chaves, quando eu vou executar aqui, eu faço menos, né? Que aí eu vou ver o resto. X ao cubo menos x ao cubo. Esse era o nosso propósito, né? Por isso que a gente colocou o x ao quadrado aqui, para conseguir anular os primeiros. E vai ficar 0 menos 3x ao quadrado. Então, aqui eu vou gerar um menos 3x ao quadrado. Aí eu preciso descer o resto da galera, né? Ó, mais x mais 1. Agora, eu preciso colocar um outro número aqui, ó, que multiplicado por x vai dar menos 3x ao quadrado. Então, é o menos 3x, né? Menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado. Menos 3x vezes 3, menos 9x. Beleza? E aí, né? Da operação aqui, eu preciso fazer um menos. Menos, menos é menos mais. Consegui cortar esses dois. E x menos menos 9x é x
mais 9x. Então vai dar 10x. Beleza? E aí eu desço esse 1zinho aqui que não participou da minha continha. E para finalizar, vamos lá para a parte final aqui do exercício, pegar uma outra cor. Que número que multiplicado por x vai dar 10x, né? É o 10. Então eu preciso colocar aqui, ó, mais 10. Aí vai ficar 10x mais 30, tá bom? Já fiz as duas operações aqui, ó, as duas continhas. 10x mais 30. Só que eu preciso subtrair. Então, vamos lá. 10x menos 10x deu 0. 1 menos 30 deu menos 29. Beleza? E aí já era, né? Ó, finalizamos aqui a nossa continha. Tem uma coisa que eu não explorei lá na última aula e eu vou explorar agora, tá? Deixa eu deixar tudo aqui da mesma cor. Beleza? Esse aqui é o nosso resto. Eu vou colocar ele aqui de vermelhinho. E esse aqui é o nosso quociente, né? Eu vou colocar ele de azul, tá bom? Beleza, show de bola. Deixa eu esticar aqui um pouquinho isso. Pronto. Bom, a continha está feita aqui. Chegamos no resto e chegamos no quociente, tá? Eu quero fazer a escrita euclidiana aqui dessa história. Beleza? Essa escrita aqui, ó. Porque transitar de uma escrita para outra vai ser importante aqui para a gente. Escrever desse jeito vai ser importante aqui para a gente. Então, o que que eu sei? Ó, eu sei que x ao cubo mais 0x ao quadrado, que eu nem vou colocar, né? Mais x mais 1, mais x mais 1, é igual a esse polinômio vezes esse, x mais 3 vezes x ao quadrado, menos 3x mais 10, mais o resto, que é menos 29. Né? Então, esse mais menos 29 é menos 29. Tá bom? E é isso. Acabou. Eu só queria escrever desse jeito. Pô, professor, tem um jeito de eu fazer uma prova real aqui de que minha continha tá certa? Tem. Você pega aqui esses dois lados e vê se eles estão iguais. Por exemplo, ó, faz aqui, ó, x vezes x ao quadrado. Deu x ao cubo, né? Aí você faz aqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Eles se anularam. Tem 0x ao quadrado aqui desse lado, tá certo. Aí você pode fazer aqui, né? 10x menos 9x, deu 1x. Aí aqui tem 30 menos 29, deu 1. Então tá certo. De fato, a continha que você tinha feito estava certa. Você faz a operação contrária. Você fez uma divisão aqui e uma subtração, né? Aí você faz aqui uma multiplicação e uma soma. Tá bom? Então essa daqui é a ideia para quem quiser tirar uma prova real. E mais importante do que tirar uma prova real é fazer essa escrita. Fazer essa escrita aqui para a gente vai ter uma certa importância, tá? Então comecem já a transitar aqui do que está nas chaves aqui para o que está escrito aqui embaixo. Perceber que uma coisa é equivalente à outra. Estamos juntos até aqui, gente? Vou dar uns segundinhos aí para vocês se manifestarem. Vamos aparar qualquer aresta que tem aí. Letícia mandou um joinha. Tomás também, Diego. Beleza, estou mais tranquilo. O David também mandou joinha, mas ele chacoalha a cabeça, né? Então, esse joinha aí não serve para nada. É o joinha poser do David. O David, você é um cara que se expõe mais, sempre tá aí na câmera, né? Então acaba sobrando para você as brincadeiras, tá, cara? Mas eu juro que não é nada pessoal. Se é pessoal, é porque eu Não, gosto professor, de você. relaxa. Eu já me acostumei já com as outras aulas, relaxa. Então tá bom, meu querido. E é isso mesmo. Eu acho muito legal isso em você, que você participa mesmo, e é assim que tem que ser. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, mascote, pode brincar. Então tá bom. Ó, se a Letícia falou, tá falado, certo? Ó, vamos voltar aqui, que a gente tem um atalho para fazer essas divisões, tá? Esses começos aqui, essas explicações, tá bom? Essas sistematizações, eu achei importante colocar, porque se alguém quiser consultar o como que está escrito formalmente, pode consultar, tá bom? Mas ao longo dessa aula, essas definições aqui, elas são meio chatas. Vocês vão ver, a gente vai ler aqui, vai ser meio difícil de entender, tá? Mas a gente vai aplicar, vai fazer 1, 2 exercicinhos de cada e vai ficar tranquilo. Depois a gente volta aqui e eu vejo que eu mostro para vocês que esse texto, de fato, tem um significado, tá bom?
Mas não se desesperem se na leitura ficar meio nebuloso o que está acontecendo, tá? Aguardem aqui essa cena do mesmo capítulo e depois a gente volta aqui e vocês vão ver que o que está escrito aqui é tranquilo. Mas vamos fazer uma primeira leitura de qualquer forma, tá? Ó, a gente vai usar o dispositivo de Brio-Ruffini. Para que serve esse dispositivo, tá bom? Ele serve quando eu quiser dividir um polinômio, que eu estou chamando de P, por um outro polinômio que é dessa forma, x menos alfa. Tá bom? Como assim x menos alfa? Tipo x menos 2, x menos 5. Olha lá onde que tem um exemplo desse. Ó, eu não queria dividir por um tipo de polinômio x menos alfa no exercício que a gente acabou de fazer? Sim, não é à toa que ele está aí para a gente começar a aula, tá bom? Não é à toa que o nosso aquecimento foi com aquele. E toda vez que eu quiser fazer isso, eu posso, tá bom? Ó, podemos usar o dispositivo de Brio-Ruffini. Você é obrigado a usar o dispositivo? Não. Você pode ir lá e usar o método da chave, tá? O método da chave é o que o ano inteiro eu chamo de bazuca, né? Tá? O método da chave vai matar qualquer problema. Problema grande e problema pequeno, tá? O método o dispositivo de Brio-Ruffini, ele vai servir só quando o meu divisor, tá bom? Esse cara aqui, ele for do tipo x menos alfa. Quando ele for um binômio, né? X mais ou menos alguma coisinha aqui. Por que mais ou menos? Porque menos alfa, o meu alfa pode ser negativo, né? Por exemplo, menos 2. Aí vai virar x mais 2. Tá bom? Eu não falei aqui como é que é o meu alfa. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Mas qualquer coisa que tem essa cara, eu posso colocar aqui no meu dispositivo, ó. Eu coloco exatamente esse alfa, que está menos aqui, ó. Eu coloco aqui. E aí, eu vou colocar os coeficientes de P aqui, que é o polinômio dividendo. Vai sair aqui, depois que eu fizer que eu desenvolver aqui, vai sair os coeficientes do Q de x, que é o quociente. E vai ter aqui, depois da barrinha, um último número, que é o resto. Tá bom? O resto, que é esse resto aqui, ó. Beleza? Como que eu vou proceder aqui? Eu vou pegar o primeiro coeficiente que tem aqui e vou jogar para baixo. Aí eu multiplico por alfa, somo com o próximo quociente. Chega numa resposta. Aí eu fico fazendo isso para sempre. Multiplico por alfa, somo com a próxima. Desce aqui uma resposta. Multiplico por alfa, somo com a próxima. Desce aqui uma resposta. E assim vai indo, tá bom? Até chegar lá no último, que vai ser o resto. Obrigatoriamente será o resto, tá bom? Vamos efetuar aqui essa divisão e qualquer probleminha, a gente volta lá no texto. Quem quiser que eu releia, eu releio sem problema nenhum. E quem quiser que eu reexplique aqui também o procedimento, eu reexplico, não tem problema nenhum, tá? Ó, quem é o protagonista aqui desta divisão, tá? O nosso super divisor. É o x menos alfa, né? Tá bom? Então, ó, quem que tá entrando aqui, ó? O alfa. O alfa é menos alfa. Toma cuidado com isso, tá bom? Menos alfa. Eu vou chamar a atenção disso no próximo exercício, principalmente. Menos alfa. Então, quem vai entrar lá, ó, eu tô dividindo este polinômio por este polinômio. O meu polinômio divisor é x menos 2. É o alfa que entra aqui, é o 2 que vai entrar aqui. Tá bom? Quem vai entrar aqui, ó, que eu tinha colocado, ó, os coeficientes de P, que é o polinômio dividendo, tá bom? O que vai ser dividido. Então, ó, quem são os coeficientes desse polinômio aqui, ó? 1, menos 2, mais 1, né? Vou colocar só 1 aqui, e menos 4. Tá certo isso que eu fiz? Eu fiz direitinho? Faltou o 0x, né? Faltou o 0, André. Perfeito, tá? É isso que eu vou martelar nessa aula. Sempre lembrar de preencher, de deixar aqui o nosso polinômio sem os buracos, tá? Então, o que faltou aqui, ó? O x à quarta, x à terceira, que é menos 2, x ao quadrado, faltou o do x, que é 0, né? E aí sim o menos 4 vem para cá. Então, toma muito cuidado. Fizer isso aqui errado, perdeu o exercício por bobeira, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, no último, a gente vai colocar uma barrinha aqui para baixo, ó. Tá vendo? Ó, na linha aqui, ó, do penúltimo para o último. Coloca uma barrinha. Quem cair aqui vai ser resto. E quem cair aqui vai ser os coeficientes do Q. Tá bom? Ó, coeficiente do Q e o resto. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, pessoal,
é que o resto ele vai ser só um número. Por que o resto vai ser só um número? Alguém sabe me dizer? Você não tem incógnita no dividendo? Ou eu troquei o nome? Divisor. Divisor? É. Ó, você tem aqui, ó, x menos É. 2, né? Você tem incógnito mas assim, ó. Na operação ali no BIO não tem, só tenho 2. Não, mas aí é uma questão do dispositivo, né? Aí foge, não é que eu estou dividindo só por 2. Eu coloco só o 2 para executar com esse dispositivo, tá bom? Mas não é essa a ideia. Tá bom. Esse polinômio, eu estou fazendo a divisão por um polinômio que tem qual grau? 1, né? O grau do resto não tem que ser menor do que 1. O grau desse cara aqui, ele tem que ser 0, certo? Ou não tem grau. Se ele tem grau 0, significa que vai ser só um número. Vocês concordam? Grau 0 significa que não tem x. Tudo bem? Ó, x mais 1 tem grau 1. X ao quadrado mais x mais 5 tem grau 2. Se for só um número, por exemplo, o número 3 tem grau 0. Tá bom? Ó, grau 0, grau 1 e grau 2. Tá? Então, se ele tem grau 0, ele vai ser, por exemplo, um número só, o número 3. Ou ele nem grau tem, porque a resposta vai ser 0 aqui, se eles forem divisíveis um pelo outro. Tá bom? Então, é natural que ali seja só um número. Pô, mas o resto é só um número? Sim, o resto é só um número. Por quê? Porque aqui, o meu divisor, ele tem grau 1. Então, isso aqui tem que ter grau 0. Pode ficar tranquilo. É um número só. Tá? Se eu estou usando o Breuer-Ruffini, é porque eu posso. Por que eu posso usar o Breuer-Ruffini? Porque eu estou dividindo por uma coisa do tipo x menos alfa. Beleza? Se eu estou dividindo por uma coisa do tipo x menos alfa, é de grau 1. Então, o resto tem que ser de grau 0 ou não ter grau. Grau não definido, né? Tá bom? Essa é a ideia. Qualquer dúvida aí, anota aí também que a gente já discute um pouquinho melhor. Qual que vai ser o procedimento aqui que a gente vai fazer, né? Ó, agora que eu já coloquei essas coisas no devido lugar, chamei a atenção delas, eu vou colocar aqui todas elas de preto e vou chamar a atenção para o procedimento aqui, tá? O procedimento é sempre assim, ó, desce, multiplica, soma. Tá bom? É sempre esse o nosso procedimento. Olha lá, 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 2, 0. Tá bom? Mesma coisa, ó, multiplica, soma. Tá bom? Mesmo procedimento. 0 vezes 2, 0. 2 mais 1, né? Mais 1, 3. Perdão. 0 vezes 2, 0. 0 mais 1, 1. Tá bom? 1 aqui. Vou repetir o procedimento aqui, ó. Eu só vou jogando um para o lado. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2 também. Beleza? E agora, para finalizar, ó, esse aqui. E aí eu chego lá no meu último, né? Ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais menos 4, 0. Tá bom? Então, ó, acabei aqui de fazer o procedimento. Fui fazendo, olha lá na nossa teoria como é que eu deixei, ó. Sempre vai, desce, multiplica, soma. E você vai fazendo isso infinito, tá? É chatinho, gente, porque você tem que decorar mesmo. Não tem assim, tem uma lógica para isso? Tem. Mas você não vai ficar parando e pensando nessa lógica. Você vai ter isso aí decorado mesmo. Então, decorar o procedimento, como que você decora? Fazendo exercício, tá bom? Exercício 2 da tarefa lá tem uns 4 para vocês praticarem. Não é nem de vestibular, eu que coloquei, tá bom? Pratiquem. Por quê? Isso é essencial? Vocês viram que não. Se eu consigo resolver pelo método da chave, por que eu tenho que ter um Breuer-Ruffini para fazer? Tá? Depois até tem um ou outro de vestibular que precisa do Breuer-Ruffini, mas eles pararam de cobrar, aqueles exercícios são mais velhos. Por que eu coloquei lá os de Breuer-Ruffini? Porque para as aulas das próximas semanas, o Breuer-Ruffini ele vai dar muita agilidade na resolução. Vocês vão ver que problemas, equações algébricas que a gente vai ver, elas são meio chatinhas de resolver. E se você demorar mais tempo ainda para resolver do que você já vai demorar, é ruim. Então, o Breuer-Ruffini ele vai ser uma ferramenta importante, tá bom? Estou fazendo aqui uma propaganda do Breuer-Ruffini, depois de fazer a propaganda da loja de chás aí do David, estou fazendo uma propaganda do Breuer-Ruffini,
pratiquem ele então, tá bom? Que ele vai ser uma mão na roda pra gente nas próximas aulas. Como eu disse, dá para você sair pelo método da Chaves, ele que manda, tá bom? A Letícia, ela tá muito dando conselheira aqui hoje, né? Show de bola, Letícia. Nossa! Comentário aqui ele foi censurado, eu não posso fazer leitura desse comentário aqui. Então, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Só para finalizar aqui nosso raciocínio, tá? Esses daqui, ó, eles são os coeficientes do meu polinômio quociente, tá? Então, quem que é meu polinômio quociente aqui, ó, no fim das contas? O meu polinômio quociente, que ele vai vir daqui, ó, o Q de x, ele, ó, grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, tá? Então, esse cara aqui ó, é 1x ao cubo mais 0x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui com os números, né? Ó, 1x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 1x mais 2, tá bom? Mais 2. Olha lá, ó, esses numerozinhos que estão ali em cima, ó, 1x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 1x mais 2, tá bom? Esse é meu Q de x. E o meu R deu 0. Meu R de x deu 0. É isso aqui, tá bom? Como que eu vou escrever isso aqui daquela maneira euclidiana lá? Só para ficar bonitinho, né? Ó, esse cara aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui, ó, ele é x à quarta. Eu vou fazer bem pequenininho aqui, tá? X à quarta menos 2x ao cubo. X à quarta menos 2x ao cubo. Mais x ao quadrado. O mais 0x eu não vou colocar, menos 4. Tá bom? Igual ao dividendo, né? Ó, ao divisor, perdão, que é o x menos 2. X menos 2. O quociente que eu encontrei aqui, que é x ao cubo mais x mais 2. Mais o resto, que é 0. Tá? Então, olha lá, deixa eu mudar aqui algumas cores. Este carinha aqui, ó, ele é o meu verdinho aí. E esse aqui é o meu azul. Tá bom? Como é que eu tinha feito a divisão, né? Eu dividi, ó, eu peguei esse polinômio aqui e dividi por esse, né? Então tinha lá x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E aí deu o polinômio verde, x ao cubo mais x mais 2, e sobrou o resto zero aqui, ó. Tá bom? Então, só estou escrevendo lá a maneira euclidiana. Ó. Esse cara é igual a esse vezes esse mais esse, tá? Ó, aquele cara é igual a esse vezes esse mais o zero. Tá bom? Tá claro aqui a última escrita que eu coloquei aqui embaixo, a última linha? Quero ver joinhas aí. Ou não joinhas também, não tem problema, tá? Mas eu preciso de uma devolutiva. Então, tá bom. Então, essa é a ideia, tá? Eu vou deixar isso escrito aqui para ficar claro qual foi a constatação que a gente chegou, beleza? Deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para o lado. E olha lá que interessante, pessoal. Essa continha aqui a gente já tinha feito, né? Quem está aí com o caderno, né? É óbvio que eu vou mostrar aqui também, porque eu tenho acesso a todas as lousas. Mas olha lá essa continha que a gente fez na semana passada. Quando eu dividi aquele polinômio por x menos 2, deu x ao cubo mais x mais 2 e sobrou zero de resto. Tá bom? Então, a gente já tinha executado essa continha pelo método da chave. Agora a gente está executando pelo Breuer-Ruffini. Beleza? E, para finalizar aqui, então veja, é só um dispositivo para eu fazer o método da chave um pouco mais rápido quando o meu divisor é do tipo x menos alfa. X menos qualquer coisa. Tá? E agora eu vou executar aqui, eu esqueci de falar uma coisa, né? Isso significa que este polinômio aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui diferente das que eu estou usando. Significa que esse polinômio, ele é divisível por x menos 2, né? Porque o resto aqui, ó, deu zero. Beleza? Só relembrando aí mais uma ideia aqui, um conceito da aula. E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, vamos fazer o nosso B, ó. Esse aqui é o A, fazer o B aqui, ó. Montar o dispositivo, né? Então eu preciso colocar aqui uma verticalzinha, uma horizontal. Vou colocar os coeficientes aqui, né? Ó, x ao cubo mais x mais 1 dividido por x mais 3. Ó, 1x ao cubo. Tem que colocar o zero aqui, ó. Muita atenção aqui, ó.
tem que colocar o zero. Tem um que está pulando, tem um buraquinho aqui, tá? Zero do x quadrado, mais 1 do x, mais 1 sozinho. O que a gente faz? Coloca a divisóriazinha aqui para o resto, né? Ó, nossa divisória, tá bom? E quem vai ser o meu alfa aqui, ó? Agora eu queria que vocês me respondessem, ó. Estou dividindo por x mais 3. Quem que eu vou colocar aqui no dispositivo? Menos 3. Menos 3, tá bom? Por quê? Porque menos 3 que vai dar o mais 3 que tem ali. Beleza? Fiz o alfa menos 3 e deu errado? Eita vida! Vamos ver, Bia. Vamos fazer aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, menos 3 aqui, tá? Já coloquei aqui, já dei destaque a esses elementos. E agora eu vou dar destaque a outros. Ó, desce esse daqui, deu 1. 1 vezes menos 3 mais 0, tá bom? Então, ó, vezes menos 3 é menos 3, mais 0 vai dar menos 3. Aí eu vou fazer aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, né? E aí depois desse 9 eu preciso somar com 1, que tem aqui, ó, 9 mais 1 é 10. Beleza? Agora vamos fazer o próximo aqui, ó, 10 vezes menos 3 é menos 30. Menos 30 mais 1 é menos 29. Tá bom? E deu certo, tá? Não sei o que a Bia tinha feito de esquisito aí, mas é isso daqui que tinha que dar, tá? Como é que eu sei que é isso que tinha que dar? Bom, porque a gente acabou de fazer esse exercício ali atrás. Ó, Q de x é igual, ó, 0, 1, 2, tá? Então, o 10 está lá sozinho. Deixa eu colocar aqui os coeficientes. Né? 1x ao quadrado menos 3x mais 10. Tá bom? Esse é o meu Q de x. 1x ao quadrado menos 3x mais 10. Tá? E o menos 29 aqui é o meu resto. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, o R de x. Vou colocar de azul, né? O R de x é o meu resto, que deu menos 29. Tá beleza? E aí, vou fazer a escrita lá euclidiana, né? Só para a gente prestar atenção numa coisa. Essa divisão que a gente está fazendo aqui, ó, é o exemplo anterior. Tá bom? Olha lá a resposta, ó, x ao quadrado menos 3x mais 10. X ao quadrado menos 3x mais 10. Quanto que deu de resto? Menos 29. Quanto que deu de resto aqui? Menos 29, tá? Então é a mesma continha que eu estou fazendo aqui e que eu estou fazendo ali. Beleza? Sem enrosco nenhum. Então vai ficar assim, ó, x ao cubo mais x mais 1, que é o meu p, né? É igual, né, a x mais 3, que é o meu divisor aqui, né? É menos alfa, então é menos 3, vezes o q de x, que vai dar x ao quadrado menos 3x mais 10, mais o resto, que é, no caso é menos 29. Mais menos 29 eu já vou colocar como menos 29, tá? E aí essa continha que a gente fez aqui, ó, é exatamente, né, esse resultado que a gente atingiu aqui, é exatamente o mesmo que a gente já tinha atingido ali na página anterior. Por quê? Porque a gente fez a mesma coisa, conta. A gente só usou maneiras diferentes de fazer essa conta. Tá bom? Então, ó, igualzinho o que está aqui, né, de vermelho, e o que está aqui de preto. Tá bom? Uma coisa que eu queria chamar a atenção. Como é que eu sei, né, transcrever isso daqui no mundo dos polinômios? Bom, começa lá, ó. Esse é o de grau 0, grau 1, grau 2. Beleza? Não tem enrosco. Outra maneira de eu perceber isso é, qual que era o grau que eu tinha aqui, ó? Grau 3, né? Se eu dividir por um polinômio de grau 1, tem que dar um de grau 2, né? Porque a soma do grau desse cara com esse tem que dar o desse, né? Então, se esse aqui, se o dividendo, ele é igual a grau 3, a soma desses dois aqui tem que dar 3. Se aqui já é 1, aqui vai ser 2. Tá bom? A gente chama isso, na próxima aula, a gente vai chamar de reduzir o grau do polinômio. Então, é sempre 1 a menos quando eu faço o Breuer-Ruffini. Se aqui era grau 3, como eu dividi por 1 de grau 1, vai dar de grau 2. Se aqui era grau 4, como eu dividi por 1 de grau 1, sempre eu divido por 1 de grau 1, né? Porque ele sempre tem que ter essa cara. Aqui deu de grau 3. Eu estou reduzindo o grau do polinômio, tá bom? Então, eu posso ou chegar lá e ir na marra 0, 1, 2, começa pelo x quadrado, então. 0, 1, 2, 3, começa pelo x ao cubo, então. Ou eu posso olhar para o meu problema
Beleza? Ah, grau 4. Então reduziu, aqui é grau 3, eu começo pelo x ao cubo. Tem o caminho que você preferir, tá tudo amarradinho aí, tá bom? Qualquer nó que eu dei aqui, se ficou meio solto, me falem, que eu vou mudar aqui a nossa teoria. A parte do Breuer-Fini é isso. A parte do Breuer-Fini é isso. E ele vai ser importante. Pratiquem lá na tarefa. Qualquer dúvida é só falar aqui. Se ninguém se manifestar, a gente já vai para o próximo conteúdo. Tá bom? Vou dar uns segundinhos aí para vocês falarem qualquer coisa. Professor, Fala, David. eu sei que você já falou isso pra mim, de tipo, ficar inventando caso e tal, e como não tá aparecendo na aula, às vezes não tem esse negócio, mas tipo, Fique vai tranquilo. saber, né? Vai saber. Então, e se tiver, não pode ser um polinômio, então, que tem a fração, né? Tipo, o divisor. Como assim? Se você Se for tiver assim, ó, x, x menos 3 sobre 2, é um x menos alfa ainda. Tá bom? tá. Não, justo, já O entendi. problema é se você tiver assim, ó, x menos 3, 2 vezes x menos 3. Aí entra numa exceção. Então eu não vou falar da exceção aqui. Tudo bem? Quando vocês se depararem com um desse em tarefa, aí vocês fazem as conexões que tem que fazer, tá? Mas basicamente isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes x menos 3 sobre 2. Então, quando você se deparar com isso, você precisa transformar nisso daqui para conseguir trabalhar com esse cara, tá? É uma coisa sutil aí, difícil de aparecer, por isso eu não vou gastar muito tempo aqui para deixar isso claro. Conforme aparecer, vocês vão fazendo as conexões aí que tem que fazer na prática mesmo, tá bom? Tá, então é mais essa estrutura fechadinha mesmo, né? Sim, tá Tá, bom? Tem que ser beleza, uma coisa do beleza. tipo x menos 1 alfa, beleza? Então tá, jóia. Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Imagina. O professor aqui fica quietinho, pedindo para vocês tirarem dúvidas, aí a língua do David já está coçando, ele tem que perguntar, né? Certo, senhor David? Eu estou instigando aqui. Muito, muito bem. É o chá, professor. Ó, vamos falar aqui agora, pessoal, do teorema do resto, tá? O que a gente tem aqui do teorema do resto é uma coisa bem parecida com o que aconteceu lá no Breuer-Fini. É chatinho aqui o que eu vou ler, vai ficar meio esquisito, mas aí quando eu colocar na prática, vocês vão ver que vai fazer sentido, que é uma coisa mais tranquila do que parece, tá? O que o teorema do resto ele diz? Ó, o resto R de x, né, que é o carinha que está lá embaixo, da divisão de um polinômio p de x, a gente continua seguindo sempre esses mesmos nomes, tá? Porque fica mais fácil da gente associar. Quando fala o p de x, a gente já sabe que é o dividendo. Quando fala o d, já sabe que é o divisor, tá? Mas é como eu já tinha falado na última aula. Nada me impede que no problema o meu polinômio quociente seja S, que o meu polinômio p, o meu dividendo, seja, sei lá, m de x, tá bom? Só que a gente mantém essa nomenclatura aqui para sair uma coisa mais direta, beleza? Então, ó, vamos lá. O resto da divisão de um polinômio, p, que é o meu dividendo, por ax mais b, que é o meu divisor, tá bom? Então, eu estou tratando aqui agora de um polinômio divisor que tem essa cara obrigatoriamente, ax mais b, tá? Então, aqui no meu d de x, eu vou ter obrigatoriamente um cara do tipo ax mais b, tá? Esse é o meu divisor. Deixa eu jogar aqui isso daqui um pouquinho mais para cima, né? Eu vou colocar aqui, ó, esse cara é do tipo ax mais b, tá? É o valor numérico de P de R, sendo R a raiz de A de x mais B. AX mais B, tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. O resto de x, esse cara aqui, ó, ele vai ser o valor numérico, ele vai ser um número dado pelo P de R, sendo que o R é a raiz desse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu faço a raiz desse cara, aí eu vou descobrir aqui, ó, essa raiz. Aí eu jogo aqui no P, aí eu vou ter um P de R dessa raiz. E esse P de R ele vai ser igual ao meu resto, tá? Olha lá, ó, o P de R é igual ao resto, o resto é igual ao P de R, tá? É isso que está sendo falado aqui. Bom, aí você deve se perguntar assim, né? Bom, mas o P de R, ele vai ser o resto? O P de R vai ser um número, certo? Ele vai ser um valor numérico. É o que eu estou falando aqui, ó, o valor numérico vai ser um número. Então, o meu resto ele vai ser um número, por exemplo, 35 vai ser o meu resto? Sim, por quê?
Porque eu estou dividindo aqui por um polinômio de grau 1. Qual que é o grau que tem que ter meu resto? É a mesma resposta da pergunta anterior. Ele tem que ter grau 0 ou não ter grau. Então, esse resto aqui ele pode ser um número real, tudo bem? Inclusive o 0, que aí não tem grau, tá? Então, obrigatoriamente, vai ser um número, por isso que é igual ao valor numérico. É igual a um número, tá bom? Vamos, se tá nebuloso aí, fica tranquilo. Vamos aplicar aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham de alguma coisa que eu falei, só voltar, tá bom? Mas vamos fazer aqui. Exercício 2. Vamos começar aqui pelo item A. Bom, o que eu preciso fazer aqui, ó? Primeira coisa que o meu exercício fala é que eu preciso saber a raiz de ax mais b, tá? Que é o meu divisor. Olha lá quem é meu divisor, ó. Esse cara aqui é uma coisa do tipo ax mais b, tá? Então eu vou descobrir a raiz dele, beleza? Eu vou descobrir o r, ó, d de r é igual a 0, né? Quando eu coloco a raiz aqui no lugar do x, o d tem que ser igual a 0. Tudo bem? Estamos tranquilos? Ó, vou repetir. Quando eu coloco a raiz aqui, ó, desse polinômio, ele tem que ser igual a 0, tá bom? Ou seja, o d de r é igual a 0, tá? D de r é igual a 0 significa que, ó, quem é o meu d de x? É x menos 2. Então, o meu d de r é r menos 2. Significa que r menos 2 é 0, portanto, r é igual a 2. Tá bom? Então, o meu primeiro passo aqui dessa execução, de executar aqui essa maneira de resolver, qual é o resto da divisão de p de x por d de x? Primeiro, eu percebi que o d de x é dessa forma, tá bom? É um binômio aí do primeiro grau, tá? Segunda coisa que eu percebi, aí o que eu fiz? Eu descobri a raiz desse cara. Qual que vai ser a segunda coisa que eu vou fazer? Eu quero descobrir o r, eu quero descobrir o resto da divisão de p de x por d de x. Agora eu vou fazer o P de R, o P da raiz, tá? Ó, o P é esse cara aqui, então eu preciso descobrir o P da raiz. Segundo passo é fazer o P de R. E o P de R, ele é nada mais, nada menos do que o P de 2. Tá beleza? E o P de 2, deixa eu colocar isso daqui um pouquinho mais para baixo, que aí eu consigo fazer aqui na mesma linha. E o P de 2, ele é o... Vou colocar ali no lugar do x o 2, ó. 2 à quarta, menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né, perdão, menos 4. Tá bom? Quanto que deu isso daqui, ó? Isso daqui dá 16 menos 16 mais 4 menos 4. Dá 0, tá? Eu esqueci de colocar um carinha aqui nessa história, né, que é o que a gente queria descobrir, que é o r de x, tá bom? Mas eu já vou colocar ele aqui. R de x, que é o que eu queria descobrir, ele é igual ao P de R, ó. R de x é igual ao P de R, é o P da raiz, tá? E aí acabou, ó. Qual que é o resto da divisão? Qual que é o R de x, ó? É 0. Deixa eu colocar aqui só para ficar bonitinha a resposta, ó. R de x é igual a 0. Tá bom? Lucas, Oi. aquele x ao cubo você não substitui? Eu substituo. É que eu esqueci de substituir, tá? Eu coloquei aqui na conta, ó, porque ficou 16 menos 16, tá? Eu só esqueci de escrever. Sim. Beleza? Mas tá perfeito. Obrigado, Isa. Então, ó, substituído tudo aqui, porque é o P de 2, eu preciso colocar no lugar de todos os x o 2. E aí deu aqui que o resto é 0, tá? A gente já vai fazer isso de uma maneira um pouco menos mágica. É legal você ter esse teorema meio que decorado. Ele ajuda, tá? Mas eu, no começo, quando eu comecei a resolver, eu resolvia pela maneira alternativa que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Tá bom? Mas eu acho que é legal ir se acostumando pelo teorema do resto. Porque ele ajuda, é uma mão na roda. Tá? É um bom atalho. Senhor David, acorda aí, senhor David. Nada de dormir aqui. Ó, o que a gente tinha feito? A gente tinha feito essa divisão já, não tinha? Quanto que tinha dado o resto? 0, né? Olha lá pelo teorema do resto, quanto que deu? 0. Tá bom? Olha como essa teoria está toda amarradinha. Tudo aqui tudo está conectado, tá bom? Então você tem vários caminhos para determinar esse resto. Você podia chegar aqui e fazer a divisão normal pelo método da chave. Você podia chegar aqui e fazer essa divisão pelo Breuer-Ruffini. Olha o tempo que eu demorei para fazer pelo método da chave. Olha o tempo que eu demorei para fazer pelo Breuer-Ruffini. Foi um pouco mais rápido. Olha o tempo que eu demorei para fazer pelo teorema do resto.
Foi bem mais rápido, tá? Aqui já é óbvio, a raiz é 2. Então, eu poderia só chegar aqui e colocar 2 direto e já sair a resposta logo na lata. É que eu sistematizei, fui devagarzinho aqui, tá bom? Mas se você quiser ir num ritmo um pouco mais rápido, não tem enrosco também, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o A aqui para ele não atrapalhar a gente, que a gente vai continuar fazendo os outros itens por aqui também, tá? Então, ó, o nosso A está aqui, bonitinho, registrado. Vamos fazer o nosso item B. O item B, o que ele fala, né? Ó, vamos lá de item B. Ele pede para dividir esse polinômio aqui por esse, P de x dividido por D de x, tá? Bom, o que vai acontecer aqui, né? Primeiro eu vou descobrir o resto aqui do meu D, né? Ó, descobrir a raiz do D, tá bom? Do D de x. Eu esqueci de colocar aqui um x. Eu vou arrumar aqui e eu mando para vocês depois, tá bom? Eu já vou arrumar agora, na verdade. Raiz de D de x. Ah, não é de D de x, é dAx mais D. É isso. Beleza. Vamos descobrir, então, a raiz do meu divisor, certo? Ó, D de R, o D da raiz tem que ser 0, tá bom? Primeiro passo aqui, D da raiz tem que ser 0. Então, ó, o D de R é R mais 3, tá? Então, R mais 3 tem que ser 0, o R é igual a menos 3. É óbvio, você olha para isso aqui, você já sabe qual que é a raiz. Eu só estou fazendo isso daqui para registrar o que está sendo feito, tá? E aí a gente tem que fazer, ó, que o R, o resto, tudo bem, dessa divisão, é igual ao P de R. É igual ao P de R. Só que o meu R aqui é menos 3, então é igual ao P de menos 3. Beleza? E aí eu vou colocar aqui, ó, menos 3 no lugar aqui do x. Então vai ficar menos 3 ao cubo, menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1. Beleza? O que deu aqui, ó? Menos 27 menos 3 é menos 30, mais 1 é menos 29. Olha lá que interessante. O meu resto aqui deu menos 29. Esse exercício aqui a gente já tinha feito também, ó. Tá lá na página anterior. Foi o que a gente fez 2 vezes hoje. Qual que foi o resto dele, ó? Menos 29, tá bom? Então, dependendo do que o exercício pede, vale a pena fazer um procedimento, vale a pena fazer outro. É mais rápido você determinar o resto desse jeito. Mas se ele quiser, por exemplo, o quociente, o teorema do resto não serve. Tudo bem? Mas para o resto, o teorema do resto é a coisa mais rápida. Ele tem até esse nome, né? Não é à toa, teorema do resto. Ele vai ajudar principalmente com o resto. Tá bom? Gente, estamos tranquilos até aqui? Porque esse A e esse B, eles são o nosso problema. O que eu vou fazer aqui é um a mais, tá bom? O que eu vou fazer aqui com o C e com o D é um plus. Beleza? Então, eu preciso que vocês se manifestem aí se tá rolando algum problema aí com o nosso A e com o nosso B, tá bom? Letícia, não sei se é uma palminha, uma levantada de mão. O que é isso aí, senhorita Letícia? A palminha. Então tá bom. Então estamos tranquilos. Estou vendo só joinhas, mas se alguém tiver alguma coisa para falar aí, fique à vontade, tá bom? Então tá joia. Vamos lá, ó, resolver esse C aqui, ó. Eu gosto desse aqui porque ele é mais cabreiro, né? Ele não tem números normais. Ele tem N, M, e aí dificulta um pouco a nossa história. Então, ó, o que eu quero saber, ó? Eu quero fazer a divisão desse polinômio aqui, né? Eu esqueci de colocar o menos 230, esse polinômio por esse polinômio, tá bom? Veja, quando eu faço essa divisão, este polinômio, ele se enquadra no teorema do resto, né? O teorema do resto, ele é alguma coisa vezes x mais outra coisa sozinha. Ele é. Então, eu posso calcular o resto desse polinômio pelo teorema do resto, tá? O resto da divisão destes polinômios pelo teorema do resto. Primeira coisa que eu faço, eu descubro o resto do D. O D de R é igual a 0. Então, ó, D de R é o x, R menos 1, né? Ó, D de R é R menos 1. R menos 1 é igual a 0. Então, a minha raiz ali é 1. Primeira coisinha foi calculada. Qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Ó, o resto de x é igual ao P de R. É o que está lá na nossa formulazinha, tá bom? R de x é igual ao P de R. Beleza. R de x é igual ao P de R. Qual que é o R aqui? É 1. Então é igual ao P de 1. O P de 1 aqui vai ficar como? Ó, x elevado a n, que é 1 elevado a n, mais 1 elevado a m, mais 1 elevado a k, mais 230.
tá bom? Mais 230. Aqui, para ficar bonito mesmo, tinha que falar que o N, o M e o K, eles são números reais, blá, 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 tá? Mas eu evitei esse formalismo para não ficar poluído aqui, beleza? No fim das contas, quanto que é isso daqui, ó? 1, isso daqui vai dar 1, né? Mais 1, mais 1, mais 230, tá bom? Independente do valor que o N está elevado, o 1 está elevado, ele é sempre 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 230, que é 233, tá bom? Então o meu resto aqui é 233. E vocês vão ver que tem esses exercícios mais cabreiros que precisam um bocado do teorema do resto para você resolver problemas da Unicamp, por exemplo. Vai ter lá na listinha de vocês, tá? Com essa carinha aqui que eu coloquei nesse exercício C. Exatamente com essa cara, tá? A gente vai resolver mais o D que tem essa carinha. E aí, quem tiver alguma dúvida com o C, com o D, manda além aí que a gente já resolve, tá bom? Depois eu vou apresentar uma maneira alternativa de resolver isso aqui. Ó, vamos lá então. Vamos resolver aqui o nosso D, tá? O nosso D, ele pede para dividir este polinômio aqui, que é o mesmo, né? Por x. E aí fica a minha dúvida. Esse cara aqui, ele é do tipo ax mais b? Dá para eu usar o teorema do resto? Isa que balançou vigorosamente a cabeça. Por quê? Fica x mais 0. Fica Não. x mais 0. Ou x menos 0, né? Melhor ainda, não é? Porque aí fica com a carinha... Ah, não, esse aqui é do tipo mais b, né? Esse aqui x mais 0. Tá ótimo, tá perfeito, tá? Beleza, tá perfeito. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ele é do tipo ax mais b, né? Qual que é a raiz dele? A raiz desse cara aqui é direto, é 0, né? Mas vamos fazer aqui para sistematizar. D. Primeiro passo. Qual que é o D de R que é igual a 0, né? É quando R é igual a 0. Por que R é igual a 0 já direto? Porque no lugar do D de R, né, é o R que eu coloco, tá? Então, quando R é 0. Beleza, já matei aqui a raiz. Aí agora, ó, o R de x é igual ao P de R, que é o que está lá na fórmula, tá bom? Ó, reforçando aqui. D de x é o P de R. Beleza. Quem que é o P de R? É o P de 0. E aí é tranquilo, né? Ó, 0 elevado a n, mais 0 elevado a m, mais 0 elevado a k, mais 230. Aqui, gente, cabe mais uma ressalva, né? Para esse exercício ser consistente, eu teria que ter os n, m, k iguais a números reais não nulos, tá bom? Porque senão geraria também o 0 elevado a 0, que é um problema aí, é indeterminado, tá bom? Matematicamente é indeterminado. Mas aqui, eu não vou me restringir a isso, tá? Eu não vou colocar esses pormenores. 0 mais 0 mais 0 mais 230 é 230. Então, qual que é o resto aí dessa divisão? O nosso R de x é 230, tá? Gente, tomem cuidado, para facilitar a comunicação, eu estou chamando as coisas aqui de R de x, o resto. Não são todos os exercícios que chamam. Ele poderia chegar lá e falar qual que é o resto de x, qual que é o resto m de x da divisão. Aí eu estaria escrevendo aqui no lugar de R de x, eu estaria escrevendo m's de x, tá bom? Então, só chamando a atenção para vocês não ficarem presos aí a essa nomenclatura, tá bom? Mas, de maneira geral, quase sempre eles vão chamar o quociente de Q de x e o resto de R de x, tá bom? Estamos juntos aqui, estamos tranquilos com o teorema do resto? Alguma dúvida? Então tá. Agora é aquele momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aí enquanto eu tô falando também, sem crise, tá bom? A gente volta aqui sem problema nenhum. Eu vou resolver esse mesmo problema aqui por um caminho alternativo. Por quê? Porque eu acho o teorema do resto meio chato. Ele é útil? Ele é bom? Sim. Se não fosse, eu não teria falado, tá bom? Eu já chegava aqui desconstruidão, aqui, mandando alternativa. Só que é bom ter o teorema do resto. Mas para você que está começando a se situar com o teorema do resto, eu trago uma alternativa. Eu, pelo menos, usava bastante ela, tá? Olha lá, ó. Qual é o resto da divisão de P de x por D de x, tá? Olha lá, ó. P de x dividido por D de x é igual, vai dar um Q de x e um R de x, né? Isso que está aqui, eu posso escrever dessa maneira que está aqui embaixo, tá? Então, eu vou me pautar por isso aqui, ó. Quando eu divido P de x por D de x, ó, P de x é igual a D de x vezes um quociente mais um resto. E o que eu tenho no meu problema, né? O que eu tenho no meu problema são esses dois carinhas aqui, ó. O P de x e o D de x.
quem eu não tenho no meu problema? Esse cara aqui. É ele que a gente vai anular, tá bom? E quem eu quero descobrir no meu problema? Quem eu quero descobrir é esse cara aqui, ó. Tá? Então, é só você usar essa escrita euclidiana aqui da coisa e seguir o nariz que vai dar tudo certo, tá bom? Eu já vou dizer como. Ó, vamos escrever isso daqui na maneira euclidiana ali. Ó, x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x é igual ao d de x, que é x menos 2, vezes um quociente que eu não conheço, e esse cara aqui é o que me dá problema, tá bom? Vezes um quociente, mais o resto de x. Tá bom? Estamos resolvendo aqui o item A do exercício, do mesmo exercício que a gente tinha resolvido pelo teorema do resto, trazendo aqui uma maneira alternativa de resolver o teorema do resto. De resolver o resto, tá bom? De uma maneira mais rápida. E já fica a sementinha, porque tem exercícios que você tem que resolver desse jeito, tá bom? É o último exercício aqui da nossa aula. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Olha lá, qual que é o grau do meu divisor, né? O meu divisor, ele é de grau 1. O meu resto aqui, ó, ele tem que ser de qual grau? Três. Por que grau 3? Porque a soma tem que dar um grau 4. O meu quociente tem que ser de grau 3. O meu resto tem que ter o grau menor do que o divisor. Tudo bem? Não senti firmeza, David. Sim. Não, eu mosquei. Eu entendi. Então tá, mas essa moscada é didática, tá? Porque você moscou no que provavelmente outra pessoa tá moscando. E a gente já chama atenção aqui. Cuidado, tá? Então, esse R aqui, ele tem que ser de grau 0. Ou seja, ele vai ser uma constante. Tudo bem? Por que que eu estou chegando a essa conclusão? Ó, o que me fez chegar aqui, ó? Que o grau de R é menor do que 1. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, ele é uma coisa do tipo K. Ele não tem um X, não é AX mais B, MX mais N. Ele é uma constante só. Tudo bem? Pode ser que essa constante seja 0. Pode ser que essa constante seja 1, 1,5, 5. Tanto faz, tá? Quando eu olho para isso aqui, ó, depois que eu chego à conclusão aqui de que vai ser uma constante, tudo bem? Qual que é o número que eu vou colocar? Quem que está me incomodando aqui, para começo de conversa? Quem está me incomodando é esse Q. Porque eu não sei quem é esse bendito. Tá bom? Como que eu faço para anular o Q? Eu faço com que o outro fator aqui desse produto seja igual a 0. Tá bom? Então, eu só vou guiar meu coração. O que eu preciso fazer para zerar esse cara? Eu preciso que esse cara aqui seja 0. Então, eu vou fazer o quê? X igual a 2. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Eu quero zerar esse cara aqui, ó. Então, eu vou fazer x igual a 2. Porque aí vai ficar 2 menos 2, que dá 0. E aí vai ficar 0 vezes o quê? E eu anulo esse cara aqui. Só que essa igualdade é verdadeira para qualquer x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, no lugar de todo mundo aqui, ó, eu vou colocar 2. Tá bom? No lugar dos x's aqui, eu vou colocar 2. Tá? Vai ficar assim, ó, 2 à quarta, menos 2 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, igual a 2 menos 2 vezes Q de 2, mais K. Tá bom? Esse K aqui ele já não é mais novidade, eu vou fazer ele de preto aqui agora. Tá bom? Olha lá que interessante. Esse cara aqui ele some, né? Ó, porque vai ficar 0 vezes Q de 2. Então eu já esqueço ele. Esse era o meu propósito, né? Ó, deu 0 aqui. Tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. 16 menos 16 mais 4 menos... Esse aqui não é mais 4 vezes 2. Esse aqui era só menos 4, se eu não me engano. Eu copiei errado. Deixa eu ver aqui, ó. Era só menos 4, tá bom? Ó, tô arrumando aqui, ó. Tinha um xzinho a mais, vocês precisam cortar aí. 4 menos 4, e aí deu 0, né, ó. Então, o meu K aqui, ó, 0 é igual a K. Tá resolvido. O K era o meu R, né, ó. É o que eu tô procurando. Se eu descobrir o K, eu descobri o R. Faz sentido isso, pessoal, que eu fiz? Isso que eu estou falando?
Então tá bom. Eu senti assim, fez sentido, mas ainda eu não é uma coisa que deu para se apropriar, professor. Vamos com calma. Lógico que a gente vai com calma. A gente vai fazer mais exercícios, tá bom? Mas o nosso item A está resolvido aqui por esse caminho. Beleza? Vamos fazer o item B, item C, item D, e sem crise. A gente vai sistematizando essa ideia e cada vez ela vai ficando mais clara, tá? Deixa eu jogar ele lá para baixo, depois eu reorganizo aqui numa ordem mais interessante, tá bom? Vamos fazer o item B pelo mesmo sistema, tá? Tá perdido? Escreve aqui pela divisão euclidiana, tá? Essa é a minha dica. Tá perdido? Falou de divisão, resto? Falou de resto, cara, é teorema do resto ou essa maneira alternativa, tá? Ou às vezes você mistura um pouquinho de cada. O último exercício da aula de hoje vai ser essa mistureba. Vamos lá, vamos escrever, vamos fazer essa divisão euclidiana aqui, ó. X ao cubo mais x mais 1 é igual a x mais 3 vezes um quociente vezes o meu Q de x aqui mais o meu R de x. Tá bom? Olha lá, mais uma vez, isso daqui eu vou precisar fazer. O que é interessante é que esse negócio que eu estou fazendo aqui com vocês, ele serve para outros graus também. O teorema do resto, ele serve só quando o meu divisor for um cara do primeiro grau, né? Tudo bem? Agora, esse aqui, vocês vão ver que ele vai servir para outros casos. Para o de primeiro grau também. Isso que é legal, tá? Que nesse caso dos problemas de... No caso dos problemas de resto, geralmente ele vai ser a bazuca, tá? Então, falou de resto no enunciado, ou é teorema do resto, ou essa maneira alternativa aqui. Escrever pela maneira euclidiana aqui, tá? Ó, eu tô dividindo esse cara por esse, então esse é o P, esse é o D, né? E aí dá um quociente e dá um resto, tá? Mais uma vez, toda vez que vocês escreverem isso, pessoal, vocês precisam fazer esse exercício aqui, ó, tá? O grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor, que é 1. Neste caso, é menor do que 1, tá? Então, eu posso escrever no lugar desse R, eu posso escrever um K. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Só copiar, já mandar um casão aqui, ó, cheio de alegria. Esse aqui é o nosso item B, só para a gente não se perder, tá bom? Bom, agora vem aquela coisa. Qual que é o valor do X que eu vou colocar aqui para tirar quem está me incomodando? Primeira pergunta que fica. Quem está me incomodando? É esse cara aqui que eu não conheço. Quem que eu vou colocar aqui no lugar do X para tirar ele? Menos 3. Peguei um amarelo aqui, nada a ver. Menos 3. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. X igual a menos 3. Beleza? Vamos copiar lá e colocar no lugar do X o meu menos 3. Vocês vão ver que a intuição, ela ajuda muito a gente nesse exercício. Basicamente, a dica que eu dou é a seguinte. Coloca na maneira euclidiana, escreve pela divisão euclidiana, vê o grau do resto, né? Ajusta o resto, porque o problema, o problema aqui é determinar resto, então deixa o resto bonitinho, e aí segue o coração, tá? Ó, vamos colocar o menos 3 aqui no lugar do x, ó, vai ficar menos 3 ao cubo, menos 3 ao cubo, menos 3, mais 1. Aí aqui vai ficar menos 3 mais 3, tudo bem, ó? E Q de menos 3. Cara, quem é o Q de x? Não sei. Quem é o Q de menos 3? Não sei. Tanto faz. Eu tô colocando o cara que acompanha ele aqui igual a 0, justamente para eu não me preocupar com ele. Tá bom? Olha lá, quanto que deu essa continha aqui, ó? Menos 27, menos 3, menos 30, mais 1, menos 29. Menos 29 é igual a K, que é o resto. Acabou. Cheguei aqui na resposta. Tá bom? Eu não preciso falar que a gente já resolveu esse exercício 15 vezes hoje, né? Esse exercício aí, que o resto dá menos 29, vocês estão ligados que é o exercício que a gente resolveu a aula inteira. Tá bom? Então eu já nem vou voltar lá. Vocês já lembram desse resultado. Vocês já viram ele algumas vezes hoje. Não é à toa, porque a gente já resolveu esse exercício 3, 4 vezes hoje. Tá bom? Estamos tranquilos até aqui, gente? Mais uma vez, os dois exercícios primeiros têm números. Eles são mais tranquilos, né? Agora eu preciso que vocês se manifestem, que a gente veja a resolução desses dois aqui, caso exista algum problema. Por quê? Porque os próximos são aqueles mais chatinhos, que estão elevados a m, elevados a n, etc. Tá?
Estamos de boas? Tá. Ó, como a gente está meio apertadinho no tempo, eu vou resolver só o C aqui com vocês. Tá beleza? E aí depois a gente, se vocês quiserem, dá para resolver o D por esse caminho também, beleza? Qualquer coisa eu até deixo aqui ele resolvidinho quando eu for mandar lá a aula para vocês, a lousa para vocês. Mas mais o C aqui eu acho que é o suficiente. É mais importante eu falar do último exercício, que está lá na próxima página, tá bom? Vamos lá, ó, mais uma vez. Estou dividindo P de x por D de x. Escreve lá na euclidiana, ó. X de n mais x de m mais x de k é igual a x menos 1 vezes um quociente mais o resto. Tá bom? Mais uma vez, neste momento, o que eu faço aqui, ó, com o grau do meu polinômio resto? Ele é menor do que 1. Por que ele é menor do que 1? Porque o meu divisor tem grau 1. E ele tem grau menor do que 1 ou não tem grau definido, né? Porque pode ser 0 o resto. Tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, aqui o nosso primeiro exercício, ele não tem grau definido, né? Eu coloco que ele é menor, cabe aqui um adendo, ou não tem grau, tá? Mas eu não vou ficar escrevendo assim com todo esse rigor. Eu já estou esclarecendo isso aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. No lugar do R, a gente vai colocar, então, um K, porque ele é de grau 0 no máximo. Ou grau 0, ou não tem grau definido. Beleza, coloquei meu K aqui. Quem que eu vou fazer para zerar o meu Q, que é o cara que está me atrapalhando? X igual a 1, tá? X igual a 1. Beleza, show de bola. Para o x igual a 1, o que vai acontecer, né? Vamos substituir lá. Deixa eu pegar esse mesmo exercício e colocar o 1 aqui, ó. Então, a gente constata aqui que para x igual a 1, olha o que a gente vai ter, ó. 1 elevado a n, mais 1 elevado a m, mais 1 elevado a k. Eu esqueci de colocar o 230 aqui, né? Nessa continha. Deixa eu ajustar aqui. Faltam mais 230 aqui para todo mundo. Vamos arrumar aqui. Mais 230. Ó, arrumem aí quem não copiou 230, tá? Mais 230, mais 230 e mais 230. Beleza? E aí aqui, ó, é só substituir, ó, o menos 1 aqui também, né, ó. É menos 1 não, mais 1 e o Q de 1. Esse cara aqui zerou, ele parou de me dar problema. E aí aqui eu constato que K, né, que é o que sobrou aqui desse lado, a única coisa, é 230 mais 1 mais 1 mais 1, que é 233. E está resolvido aqui também pela divisão euclidiana. Tá bom? Estamos juntos, estamos tranquilos, pessoal. Eu vou dar um passo adiante aqui no nosso próximo exercício, tá? Então, qualquer problema, preciso que vocês me falem. Vamos lá. Item C, depois eu organizo direitinho aqui a ordem desse negócio, tá bom? Olha lá, esse é um problema que eu tenho a divisão, ó, sabendo-se que P de x, estamos indo para um exercício 3, e agora é um exercício diferente, tá? P de x dividido por x menos 2 dá resto 1, tá bom? P de x dividido por x menos 1 dá resto 2, beleza? E ele fala assim, ó, qual é o resto da divisão de P de x por x menos 1, x menos 2, tá? Vamos filtrar aqui o que o nosso problema está falando. Ele está falando que se eu dividir por x menos 2, o meu resto é 1, tá bom? O que isso significa? Isso significa que o P de 2, primeira coisa, constatação que eu tenho aqui, tá? O P de 2 é igual a 1. E o P de 1 é igual a 2. P de 1 é igual a 2. Tá bom? Por que eu posso falar isso? Ó, vocês se lembram lá do teorema do resto? Quando eu dividi o P de x por x menos 2, qual que é o resto? Né? O resto é o P da raiz. Vocês se lembram disso? O R de x é o P da raiz. Qual que é a raiz aqui, ó? 2, não é? Então, o meu resto é o P de 2. Ó, P de 2 é igual a 1. Tá bom? Ó, essa é a primeira constatação aqui que eu cheguei. Tamo juntos? Faz sentido isso que eu tô falando? Isa, não senti tanta firmeza. Tá. Não, entendi sim. Ó, estava me localizando. Beleza, sem crise. Ó, a outra informação que ele dá é que se eu dividir o P de x por x menos 1, vai dar resto 2, né? O resto é o P da raiz, não é? Qual que é a raiz desse cara aqui? É 1, tudo bem? Porque 1 menos 1 que vai dar 0. Então, ó, o P de 1
tem que ser igual a 2. Essa é a segunda informação que eu tenho aqui. Tá bom? Pelo teorema do resto, eu constatei isso. Tá? Pelo teorema do resto. Vou até colocar aqui, ó. Pelo teorema do resto. Constato isso. Tá bom? Agora, eu vou escrever pela divisão euclidiana. Tá bom? Como é que vai ficar isso daqui, ó? P de x dividido por isso. Então, vai ficar assim, ó. P de x é igual a x menos 1 vezes x menos 2 mais... Não, vezes o Q, né? Tudo bem? Vezes o Q de x mais o resto. Vamos lá, deixa eu ajeitar isso daqui e eu já explico o porquê disso, tá? Vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo essa galera. Para ficar um pouquinho mais organizado aqui, ó. Pelo teorema do resto, a gente tem isso. Primeira constatação. Beleza? Então, temos duas informações aqui traduzidas. Ok? E agora, eu escrevi a divisão euclidiana. Por quê? Ó, porque ele está falando assim, ó. P de x dividido por x menos 1 vezes x menos 2. Tá bom? Eu não sei quem é o P de x. Olha que coisa cabreira. Vai dar um quociente e vai dar um resto. Né? É isso que eu estou escrevendo, ó. P de x é igual a esse cara vezes esse, tá vendo? Ó, P de x é igual a esse cara vezes esse, tá bom? O meu produto ali dos binômios, vezes o quociente, e tem que dar mais um resto R, tá bom? Foi daí que saiu essa escrita aqui, ó. Foi dali que saiu, beleza? Quem é meu divisor, pessoal? Olha lá que interessante. Meu divisor é esse cara aqui, ó. Qual que é o grau desse polinômio? Esse cara aqui é o grau desse divisor aqui, ó, é 2, não é? Porque é um de grau 1 vezes um de grau 1. Então, qual que vai ser o grau do meu resto? O grau do meu resto, ele tem que ser menor do que 2. Ele vai ser no máximo de grau 1, tá bom? Ele vai ser no máximo de grau 1. Vamos mandar aqui para baixo. E agora a gente já vai fazer aquela belíssima substituição lá do R, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para não confundir. O grau desse cara aqui é no máximo 2. E agora eu já faço uma substituição aqui, ó. Que substituição é essa? No lugar do R, eu vou escrever AX mais B. MX mais N, como você quiser. É no máximo grau 1, não é? Então é no máximo alguma coisa vezes X mais outra coisa. Tá clara essa passagem aqui, meus queridos? Então tá bom. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Quem são os caras que estão me incomodando aqui, ó? Quem que tá me incomodando? Q de x. Quem que eu vou colocar aqui para resolver essa treta? 1 e 2. Tudo bem? 1 e 2. Porque se zerar esse cara, zera tudo. Se zerar esse cara, zera tudo. Tá? Então eu vou fazer aqui para 2 valores. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem são os caras que estão me incomodando? Vamos fazer primeiro para x igual a 1. Tá bom? Para x igual a 1, eu vou ter assim, ó. P de 1 é igual a 1 menos 1 vezes 1 menos 2 vezes o Q de 1 mais A vezes 1 mais B. Tá bom? Eu peguei a equação ali de cima e a única coisa que eu fiz foi colocar no lugar dos x's o meu número 1. Nada além disso, tá? Ó, 1, 1, 1 e 1 aqui. Beleza? Fiz 5 substituições aí. O que vai acontecer com essa continha aqui, ó? Aqui é 0, né? Ó? Esse cara aqui é 0. Por que que ele é 0? Porque esse aqui é 0, né? Ó, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, tá? Então deu 0 aqui essa multiplicação toda. Aí sobrou quem, ó? P de 1 é igual a A mais B. Só que quem é meu P de 1 que a gente tinha visto ali em cima, ó? P de 1 é 2. Tá bom? Ó, atenção aqui, pessoal. A gente já tinha visto lá que o P de 1 era igual a 2, por causa do teorema do resto. Então, 2 é igual a A vezes 1 mais B, que é A mais B. Tá beleza? Isso que a gente constatou aqui com o x igual a 1, que era o primeiro cara que estava me incomodando aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio para o outro cara que está me incomodando aqui, que é o 2. X igual a 2. Para x igual a 2, eu vou ter o quê? Ó, P de 2.
Estou só substituindo aqui, ó, no lugar do x os dois. É igual a 2 menos 1, 2 menos 1, vezes 2 menos 2, vezes o q de 2, mais a vezes 2, mais b. Tá bom? Olha lá que interessante. Mais uma vez eu cheguei num zero aqui, ó. É por isso que a gente colocou o x igual a 2. Então, esse carinha aqui todo, esse termo todo, ele vai ser zero. E aí vai sobrar o quê? Ó? P de 2 igual a 2A mais B. Quem é meu P de 2? É 1. Então, 1 é igual a 2A mais B. Beleza? Olha lá que legal. Duas equações, duas incógnitas. Acabou, né? Vocês já viram aí com a Tamira que isso daqui tá mais que resolvido, certo? Se não tiver repetição de informação, que não tem. A gente consegue ver aqui que não tem, tá? Então, ó, A mais B igual a 2 e 2A mais B é igual a 1. Com esse último passo aqui, eu percebo que o A é igual a menos 1, tá bom? Eu não vou resolver esse sisteminha, estamos aqui bem apertadinho no tempo. A gente vai perceber que o A é igual a menos 1 e o B é igual a 3. Tá bom? Isso significa que o meu R de x, ó, o meu R de x é igual a x mais b, né? Foi a substituição que a gente fez aqui. Então ele vai ficar menos x, menos 1x, né? Tudo bem, ó, menos 1x, que é menos x, mais 3. Tá resolvido aqui, ó. Qual que é meu resto? Menos x mais 3. Dava para fazer por outro caminho esse problema? Não. Por quê? Porque eu não sei quem é meu P. Como que eu vou fazer a divisão? Não sei. Você tinha que ir para a divisão euclidiana. Não tem como fugir disso. Tá bom? Por isso que eu gosto, inclusive, de resolver, de dar esse caminho alternativo. Que já fica um aquecimento aqui para você resolver esses que tem que resolver pela divisão euclidiana. Tá bom? Moral da história. Se acostume a escrever pela divisão euclidiana. Tá bom? Gente, eu vou falar só um teorema aqui que vai demorar 1 minuto para eu falar, tá bom? Prometo que o atraso aí vai ser de 1, 2 minutos, e aí eu libero vocês, quem quiser ficar, como de costume, tira dúvida, etc, etc, tá? Esse último teorema é o teorema da divisibilidade pelo produto, tá? O que esse teorema traz? Ele fala assim, ó, se um polinômio ele é divisível por x menos a, e ele é divisível por x menos b, separadamente, sendo que o a e o b são distintos, então ele vai ser divisível pelo produto, x menos a vezes x menos b, tá bom? É mais ou menos assim, ó, 54. 54 é divisível por 2, e 54 é divisível por 3. Então, 54 é divisível pelo produto dos dois, por 2 vezes 3, que é 6, tá bom? A gente consegue traçar um paralelo, desde que sejam os diferentes, né, ó, 2 e 3, tá vendo? Ó, x menos a e x menos b. É como se fossem fatores primos, tá bom? Aqui dos nossos polinômios, eu pego um número inteiro e aí eu tenho os fatores primos, né? Eu tenho os números primos que são fatores. Esses caras aqui é como se fossem números primos, tá? Eu estou dissecando aqui, fazendo um raio-x do meu polinômio, quando eu escrevo dessa maneira aqui, tá? Então é basicamente essa ideia. Se é divisível por 1 e é divisível pelo outro separadamente, vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Então é divisível pelo produto. Beleza? Rapidinho aqui, tá? Exemplo, se esse polinômio aqui, ó, como o P de 1 desse polinômio é 0, quando eu coloco 1 aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, menos 5 vezes 1, mais 1, mais 2, ó. 2 mais 3, menos 5. É 0, tá? O P de 1 é 0. Se o P de 1 é 0, significa que o P de x é divisível por x menos 1. Tá bom? Pelo teorema do resto, a gente sabe disso. É o caminho de volta. Se o resto deu 0, é porque é divisível pelo x menos alfa. Tudo bem? Se o P de alfa é 0, é porque é divisível por x menos alfa. Quando eu coloco 2 aqui, ó, vai ficar 8, 16, mais 2, 18, 20. 20 menos 4. É 0 também, ó. O P de 2 é 0 também. Tá? Então, significa que esse polinômio é divisível por x menos 2. Ora,
Se ele é divisível por x menos 1 e por x menos 2, então ele é divisível pelo produto, que vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2. Se você pegar esse polinômio aqui, ó, e colocar lá na chave, tá bom? Esse polinômio aqui, ó, coloca lá na chave, dividido por este polinômio aqui, ó, vai dar resto zero. Com certeza. Tá bom? Por quê? Porque eu já vi que ele é divisível pelo x menos 1 e pelo x menos 2. E esse cara aqui é o produto. Tá? Então o resto aqui tem que dar zero. Beleza? Só reforçando mais uma vez. Se um polinômio é divisível por x menos a e por x menos b separadamente, com o a e o b distintos, então ele é divisível pelo produto desses dois polinômios, desses dois binômios do primeiro grau. Tá bom? Gente, todas as mensagens foram passadas. Isso daqui é mais uma sementinha aí para a semana que vem. Acho que talvez tenha um ou outro da tarefa que use esse teorema, por isso que eu não dou tanto enfoque, eu deixo ele aqui no final da aula mesmo, tá? Nem tem exercício para a gente aplicar com ele. O mais importante aqui da nossa aula, só fazendo um resumão aqui, tá bom? É vocês saberem o Brio-Ruffini, teorema do resto, tá bom? E essa divisão, essa maneira euclidiana de escrever a divisão, tá bom? Sabendo transitar por esses três, vocês estão tranquilos. Tem exercício que dá para resolver por 2, tem exercício que dá para resolver pelos 3, tem exercício que dá para resolver só por 1. Então tem que ter fluidez nos 3, tá bom? Para quem vai ir numa boa semana, quem quiser ficar aí mais 5 minutinhos, a gente fica para tirar umas dúvidas. E é isso aí, tá bom? Senhorita Caiane, já pode mandar lenha. Tô aqui. Oi, Lucas, bom dia. Você poderia voltar no último exercício, por favor? Claro, vamos lá. Você quer copiar? Você quer conversar comigo sobre ele? Não, perguntar. Você poderia repetir por que o resto dá menos x mais 3? Que eu acho que eu fui um pouquinho lerda e eu não consegui raciocinar tão rápido. Tá, é muita informação mesmo, ó. Eu troquei o resto, ó, tá vendo? Quando eu falei que o resto era de grau menos 2, eu disse que ele seria ax mais b. Eu assumi isso, tá bom? E aí eu fui fazendo substituições lá, quando x era igual a 1, tá vendo? Ó, já nesse formato polinômio resto, tá bom? Se você não coloca nesse formato, você não consegue resolver o problema. Porque aí aqui você ia gerar um R de x, né? Então você ia ter um R de 1 nessa parte e um R de 2. E com isso aqui você não consegue trabalhar. R de 1 e R de 2 não serve para nada. Agora, então, quando você percebe... colocar... Opa, desculpa. Pode falar. Não poderia substituir por K, né? Não poderia substituir por K. Sim. Às vezes, Caiane, você vai perceber que o A é zero. Beleza? Aí vai ser de fato só a constante, né? Mas você não pode assumir isso. Pode ser uma conclusão, não tem problema, tá? Mas você não pode assumir isso. Esse é um problema aí. Tá claro isso? Sim. Que você claro, tem agora. que assumir o AX mais B. Tudo Sim, bem? Tudo bem. Então tá. Ó, e vai ajudar bastante, né? Ó, aqui, se você assumisse que ele é do tipo AX mais B, ia dar ruim, porque você só tem uma equação para duas incógnitas, que é o A e o B. Tá vendo? Geralmente, quando ele dá o número de possibilidades aqui, você já tem uma ideia do que vai acontecer, tá? Quando ele dá aqui só um resto, né? Quando ele pede só um resto, você vai ter que trabalhar só com uma equação. E aí, provavelmente, vai ser só K. Quando ele te der dois restos, você vai trabalhar com duas equações. Então, você vai conseguir resolver duas incógnitas, o A e o B. E aí, provavelmente, ele vai te dar uma coisa de segundo grau, porque aí você escreve uma de primeiro grau aqui que tem duas incógnitas, já que você tem duas informações, tá bom? Talvez não esteja claro esses números todos que eu estou colocando para você, mas conforme você for fazendo exercício, você vai perceber que tem essa relação e vai ficar mais claro. Tudo bem, Caiane? Tudo bem, entendi agora. Obrigada, professor. Isso é tudo mesmo? Você quer me perguntar mais alguma coisa? Não, eu entendi agora. É que como tem duas incógnitas, aí tem que substituir por A mais B, AX mais B, né? Não é como tem duas Não é- incógnitas. é, É como não esse é é de grau 2, esse é menor do que grau 2. Aí o máximo você isso. peca pelo excesso. Você coloca que é de grau 1, tá bom? Beleza. Uhum. Obrigada. Imagina. Dúvidas aí, queridos? Professor, eu vou indo, tá? Tá bom, senhor David. Uma boa Boa semana semana. pra você. Tá Obrigadão. bom? Se cuide aí. Tome chazinho, se hidrate. Oh, pode deixar, tava com saudade já. Se quiser as ervas no mercado paralelo, hein? Pode deixar, eu mando um WhatsApp. É criptografado.
Claro. Obrigado, professor. Boa semana. Imagina. Boa semana, Tchau, meu querido. Lucas. Tchau, Isa. Se cuide aí. Boa semana. Obrigada, igualmente. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Caiane. Imagina. Se cuide aí. Pietro, Sara, Larissa. Alguma dúvida aí, pessoal? Querem falar com o Pro? Estão tranquilos? Então tá jóia. Ó, vou finalizar aqui, tá? Uma boa semaninha aí para vocês. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisinha no chat. Não. Tá. Então é isso aí. Boa semana, se cuidem. Tchau, tchau.